Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Estamos aqui em momento de política. Hoje vamos falar com uma candidata, já é candidata, e saber das propostas dela, porque a candidatura dela é para deputada federal, Rose Silva, ex-conselheira tutelar, está licenciada agora por causa da campanha, vai conversar com a gente sobre isso também, mas é uma candidata do MDB, que é um partido aqui da região, comandado pelo vereador Mauro Araújo, ela como presidente do MDB Mulher. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Rose, por estar aqui conosco. É um prazer recebê-la aqui. Maria, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar falando aqui com você um pouquinho, sobre a campanha para deputada federal e poder levar, através desse canal, levar o conhecimento da população mogiana, da população do Alto Tietê, sobre a candidatura, sobre os projetos, falar um pouquinho sobre meu trabalho, como você mesma disse, e também falar um pouquinho sobre políticas públicas voltadas para a mulher. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente é que agradece, porque é muito importante esse conhecimento, a gente saber quem são as pessoas que podem ajudar. A gente fala muito em Mogi das Cruzes e a gente fala que a gente não tem representatividade aqui, nem de deputados, a gente tem apenas um deputado estadual hoje, que é o deputado Marcos Damasio, e a gente não tem nenhum representante federal, e nenhuma representante mulher. E isso é muito importante para trazer emendas aqui para a nossa cidade, não é, Rose? Exatamente, Mari. Hoje nós não temos uma representante mulher, nem no Estado e nem no Congresso. Então, assim, é muito importante que nós temos mulheres ocupando esse espaço, porque nós mulheres sabemos das nossas necessidades. Então, precisamos sim de políticas públicas urgente voltada para a mulher. Então, esse é o intuito da minha candidatura, para que a gente possa alcançar uma vaga e buscar recursos para Mogi das Cruzes e o Alto Tietê, para a gente trabalhar políticas públicas que venham favorecer a nós mulheres, porque nós precisamos de políticas públicas que funcionem de verdade para nossas pautas, para as nossas necessidades. Esse é o principal objetivo pelo qual eu coloquei meu nome à disposição e estou lutando com muita força para conseguir essa vaga e a gente poder trabalhar juntas, nós mulheres, se unir, criar propostas, projetos, para que a gente venha atender a nossas necessidades. Por que você escolheu o MDB? Você acha que o partido te dá o apoio que você necessita por tudo isso que você acabou de falar? Sim, exatamente. Eu sempre gostei de política, gosto de deixar isso muito claro, sempre gostei de política desde muito jovem, mas na verdade eu não tive tanta oportunidade de estar atuando na política, quando eu era mais jovem. O MDB, ele me recebeu em 2024, em 2023, final de 2023 para 2024. E me deu assim a oportunidade de poder estar atuando na política, Eu já fui candidata a vereadora pelo MDB em Mogi das Cruzes no pleito passado. E estar no MDB hoje é onde que eu me encontrei como poder falar sobre o que eu acredito, lutar pelo que eu acredito. E estar como presidente do MDB Mulher me deu a oportunidade de levar outras mulheres, de mostrar para outras mulheres que elas podem sim ocupar um espaço na política. E eu sou grata pela oportunidade que o MDB tem dado. E ele não tem dado essa oportunidade só para mim, só aqui em Mogi das Cruzes. O partido tem levado várias outras mulheres dentro do Estado e liderando como candidata, como presidente do MDB, dando espaço para a gente opinar sobre políticas públicas voltadas para nós mulheres. Isso tem sido muito importante. A gente sabe que os partidos eles têm uma cota feminina que eles têm que cumprir, que é de 30%. Exatamente. E muitos partidos se aproveitam disso para colocar mulheres laranjas lá só para dizer que estão cumprindo cota. Sim, sim. Inclusive aqui em Mogi a gente teve um caso de uma candidata que fez isso, foi penalizada, a pessoa que estava envolvida nisso tudo, inclusive, perdeu o cargo, certo, que é o vereador. Então, assim, como evitar esse tipo de coisa dentro do partido, Rose? Eu acho que os partidos eles têm que ficar muito atentos em relação a isso, mas eu acho que o mais importante é a gente não se permitir que um partido use a gente como laranja. E uma mulher se submeter a isso, porque essa moça não fez campanha, essa moça não distribuiu um panfleto e essa moça teve 2 votos. Como é que uma mulher permite se passar por uma situação dessa? Então, é isso que nós precisamos cuidar, orientar, incentivar as mulheres que elas precisam ocupar lugar de cargos de verdade e não submeter enfim, a ser usada, na verdade, por partidos que não têm compromisso, na verdade, que é diferente do MDB. Eu tenho sentido essa segurança
com todo o apoio do partido, com estrutura para a campanha, e eu tenho trabalhado, todas as pessoas que me conhecem, que são próximas a mim, sabem o quanto eu gosto de estar na política, o quanto eu gosto de atuar na política. Então tem sido um trabalho intenso, cansativo, mas assim que estou muito feliz, graças a Deus, estou muito feliz com a estrutura, com todo o projeto, com todo o processo da campanha. Está só começando, tem muita coisa pela frente, mas estamos com todo o gás, com toda a energia para poder fazer uma campanha maravilhosa, e eu tenho certeza que a gente terá um resultado muito positivo. Recentemente teve uma reunião do MDB aqui com as lideranças da cidade, o deputado Baleia Rossi, que é o presidente do partido, veio, e a gente fez uma pergunta para ele, como é que ele considera, ele até ficou meio surpreso, né, quando soube que você é a candidata da cidade a federal, uma mulher, né? Como é que você avalia a opinião dele a respeito das mulheres na política? Na verdade, o presidente, né, o deputado Baleia Rossi, ele já tinha tido um contato com ele anterior, né? A gente já gravamos juntos, né, quando eu fui apresentada como candidata a deputada federal. Teve uma aceitação muito bacana, um apoio muito bacana. Ele é um deputado muito atuante nessa região, ele sempre envia recursos para o município. Isso é verdade. Tem sim, sabe, o município tem várias benfeitorias feitas pelo deputado, e é uma candidatura bem aceita por ele, foi muito bem acolhida, né, pelo deputado. E eu creio assim que eu teria um apoio muito grande dele, e sendo eleita deputada federal, será um momento muito bacana, assim, um trabalho que será feito em parceria. Ô Rose, você está dobrando com duas pessoas importantes também nessa estratégia sua de campanha. Uma é o deputado Jorge Caruso, que é deputado estadual lá da região de Santo André, né, que ele é Exatamente. de lá. Também muito voltado para pautas femininas, que inclusive é uma das suas campanhas, trabalhar para pautas femininas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dobrada. Fazer a dobrada com Jorge Caruso, na verdade, é um privilégio, eu sou grata a ele, foi um convite que partiu, né, do Jorge Caruso, junto com o vereador Mauro Araújo, que é o presidente do MDB aqui, né, do Alto Tietê. Então, nós começamos a conversar sobre isso desde o ano passado, foi criado, assim, o projeto de uma maneira muito tranquila, muito, sabe, assim, considerando todas as possibilidades, entendendo a necessidade de uma mulher. O deputado Jorge Caruso, ele é uma pauta dele, sabe, a questão da violência contra a mulher, sobre a violência sexual, o combate à violência sexual. Então, assim, tem projetos voltados para a mulher. Então, foi uma construção junto, sabendo que eu defenderia totalmente a pauta feminina. Então, foi construído isso junto de uma maneira muito boa, muito saudável. A questão do assédio, por exemplo, no transporte público, que é uma questão grave. A gente que anda de trem, ônibus aqui, a gente que é mulher sabe que isso acontece. Exatamente. Né? A gente que tem filha, que tem sobrinha, que tem, enfim. A gente sabe que tem caras que se aproveitam mesmo, infelizmente, da superlotação desse transporte público para se aproveitar das mulheres. E existe essa possibilidade de trazer uma coisa que está sendo feita no Rio de Janeiro e que é muito sucesso, que é o vagão feminino. O que eu vejo de homem sendo tirado do vagão feminino e as mulheres aplaudindo, é aquela coisa do cara que não se toca, que ele não pode estar ali, que é uma conscientização, vamos dizer assim, coletiva, que a sociedade está tentando trazer, né, para esse homem abusador, para esse homem que não se toca, que as mulheres merecem ter esse espaço, né? E o deputado Jorge, pelo que você me contou, é adepto dessa teoria de trazer para cá esse trem, esse vagão feminino. Seria um sonho, né, Rose? Exatamente, Mari. É desconfortável quando você entra num trem superlotado e não saber quem que tá ali perto, qual o caráter dessa pessoa que está tão próxima, né, a gente ali, e é sempre muito lotado, principalmente nos horários de pico. E essa é uma preocupação do deputado, e ele tem um projeto que está em tramitação, que é trazer o vagão rosa. É um local onde vai ser reservado apenas para mulheres. Inclusive, você vê muito homem sentado
quando poderia ceder o espaço para a mulher, não cede. Não cede, não tem assim, né, essa gentileza, não tem esse cuidado, né, com a mulher. Então, nós temos aí esse projeto em tramitação e que eu creio que logo vai estar aí funcionando para a mulher ter um espaço reservado, para a mulher, né, poder viajar, poder sair de casa e trabalhar e voltar para casa segura, sem que, né, haja ali o desconforto de ter que viver, de ter que partilhar de um espaço com pessoas que não têm um caráter, porque a gente sabe, né, o homem que faz, né, que comete esse assédio é porque tem falta de caráter. Então a gente precisa de um local seguro para poder ir trabalhar e voltar, né, tranquila. Além dessa pauta com o deputado Jorge, o que mais vocês combinaram de trabalhar juntos? Na verdade, a gente tem, né, quando eu apresentei o meu projeto, quando eu apresentei o que eu gostaria de atuar, né, como deputada federal, né, sempre quando levei isso ao conhecimento do deputado, foi muito bem aceita, que é lutar pelo combate à violência contra a criança e adolescente, combate à violência contra a mulher, né, e assim, e também trabalhar para nossas mães atípicas, né? Trabalhar para as mães de filho, principalmente para mãe de filho adulto deficiente, criar projetos para esse público, né, que é tão esquecido pela sociedade. Então, esse projeto é cuidar, dar espaço para a mãe do adulto com deficiência, para que ela possa, né, ter um momento digno de mulher, porque acaba se tornando, né, toda a responsabilidade do filho para ela. É cuidar de quem cuida, né? Exatamente, essa é a fala, cuidar de quem cuida. Eu sempre gosto de falar isso, porque assim, a gente passa o tempo todo preocupado com a vaga na escola, que é importantíssimo, o tempo todo preocupado com a terapia, né, da criança com deficiência, do adolescente com deficiência, buscar o atendimento, mas e quem cuida dessa criança com deficiência, quem cuida do adulto com deficiência. A gente vê tantas vezes. Exatamente. Eu canso de ver mulher, eu olho, eu penso assim, puxa vida, só mãe mesmo para fazer o que é. Exatamente. Não é? Mari, imagina assim, a criança com deficiência, ela vai para as terapias, ela vai para os atendimentos médicos. O adolescente, né, ele está na escola, então ele tem o cuidador na escola. Quando ele completa 18 anos, geralmente encerra esse atendimento, né, no obrigatório, enfim. Aí a mãe passa a ter cuidado integral com o filho com deficiência. Como a gente diz, fica sem vida, né? Exatamente. Eu conheço não pode ir ao cabeleireiro, não pode conversar com as amigas, não pode... Não tem condição de fazer nada, tem que, às vezes, até abandonar o emprego. Exatamente. Eu conheço várias mães nessa condição que ela não tem tempo para fazer uma escova no cabelo, para pintar o cabelo, para descansar, porque assim ela precisa desse cuidado. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas e a palavra correta é cuidar de quem cuida. Essa é uma das necessidades praticamente obrigatórias que precisamos ter com urgência para nossas mães que cuidam dos filhos que não têm condições de se cuidar sozinhos. Rose, você como conselheira tutelar, você deve ter visto muitas coisas em relação a essa questão, essa problemática da violência contra a mulher, da violência contra a criança. Inclusive você se colocou de uma maneira muito positiva dentro dessa habilidade, que é porque você foi, inclusive, eleita 2 vezes e com a maioria do eleitorado, não é isso? Aqui em Mogi das Cruzes. Exatamente. Eu queria saber como é que esse seu trabalho junto ao Conselho Tutelar influenciou na sua carreira política? Foi a partir daí que você descobriu que você poderia ter um cargo político, atuar de uma forma mais efetiva para mudar as leis que possam favorecer mulheres e pessoas mais vulneráveis? Sim, Mari, na verdade, atuando como conselheira tutelar, eu passei a ter contato com a vulnerabilidade do município que a gente não enxerga no nosso dia a dia, que a gente não consegue ter noção de muitas necessidades que a gente não consegue, sabe, aqui trabalhando em outra área, sem estar ali ligada com a vulnerabilidade, é difícil da gente entender. E a partir desse contato eu entendi que no Conselho Tutelar eu já conseguia fazer muita coisa. Eu sempre fui muito dedicada no meu trabalho como conselheira tutelar, sempre orientei as mães, as famílias, da importância do serviço, né, para descaracterizar aquela fala que o Conselho Tutelar é um serviço que tira a criança da família. O pessoal tem medo. Exatamente. Mas
e deixar, né, a comunidade entender a importância desse serviço, né, um equipamento rico na garantia de direito da criança e do adolescente, mas eu também entendi que ali eu sou limitada. Eu posso fazer muito, mas ainda é limitado diante da tamanha vulnerabilidade que nosso município, que o Alto Tietê tem. E só ocupando um cargo de maior relevância eu conseguiria fazer mais. Então essa foi a decisão, por essa decisão de ser deputada federal, para que eu possa fazer mais pelas nossas crianças, para que eu possa fazer mais pelas nossas mães, pelas famílias, eu teria que ocupar, né, um cargo de maior relevância. Então foi essa decisão, isso que me fez acreditar e lutar para que consiga chegar lá e poder cuidar melhor das nossas mães, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É isso. E você tem outra dobrada importante, além do deputado Jorge, que eu quero falar aqui. Por quê? Por vários motivos. Um, é uma mulher. Eu acho que a gente precisa de representatividade feminina no nosso Congresso Nacional, na nossa LESP, na nossa Câmara de Vereadores. As mulheres precisam ocupar o espaço na política, gente, porque as mulheres criam políticas para as mulheres entendem o problema feminino, as mulheres já viveram todo tipo de violência, machismo, violência política de gênero, sabem do que estão falando. Você concorda comigo? Exatamente. E a Clau Camargo, que é a candidata a deputada estadual aqui da região por Arujá, né, vai dobrar com você também. Eu acho ela uma representante muito importante. Por que você resolveu se associar a Clau nessa dobrada aí para tentar chegar ao Congresso Nacional, Rose? Um dos maiores motivos pelo qual a gente conciliou essa dobrada foi exatamente isso. A importância de ter mulher, né, ocupando o espaço para fazer políticas públicas voltadas para nós mulheres. E conheço a Clau já há um tempo e fui acompanhando a vida dela, a vida política dela e vendo a responsabilidade que ela tem. Ela ficou, né, como ela é presidente do Fundo Social da cidade de Arujá, criou, sabe, trabalhou muito bem, né, na frente do Fundo Social. E conhecendo ela, o trabalho dela, a responsabilidade dela, né, de toda a família Camargo, né, pelo município de Arujá, eu entendi que seria uma parceria, né, muito bacana ali para a gente pensar em políticas públicas juntas, e eu tenho certeza que ela também é totalmente a favor da causa de lutar pelo combate à violência, pela criança e o adolescente, entendendo que essa parceria só somaria muito para o projeto. Então foi esse um dos motivos, assim, uma pessoa com caráter ímpar, então assim, foi muito bacana fechar essa parceria com ela, e eu estou muito feliz de poder fazer uma dobrada com uma mulher, assim, e é o que você falou, votar em mulher, colocar a mulher, né, à frente de cargos que possam mudar um pouco, né, a realidade, nossa realidade. Porque as leis são criadas, a maioria por homens. E para homens. E essa é uma realidade para homens. E a gente precisa criar leis para nós. Essa foi uma, assim, do principal objetivo dessa parceria, e que tem somado muito, está muito bacana. A gente tem feito um trabalho muito bacana e que daqui a pouco vai explodir por aí. E é isso. Amém. Rose, uma coisa que também me chama muita atenção é o eleitorado feminino, como ele não é preparado para votar em mulher e para escolher mulher. E nós somos a maioria. O eleitorado feminino está em 84%, sendo que o masculino está em 73%, 74%, e mulher não vota em mulher. O que você acha que acontece? Por que mulher não vota em mulher, na sua opinião? Exatamente, eu acho que, né, isso vem muito... Ainda uma cabeça da mulher, ela ainda está muito voltada pela cultura de sempre votar em homem, de sempre ter homens liderando, né? Até a gente sempre falou isso quando veio a ideia, quando nós pensamos na campanha, tudo, sempre me perguntei por que não, por que alguém não vota em uma mulher? Por que alguém não escolhe uma mulher para poder cuidar, né, da política? Nós somos capazes, tanto quanto os homens, ou até melhos, né, do que os homens. Eu não vou falar nada aqui, tá? Ela que está falando. Mas então, assim, olha... nós podemos, e esse é o intuito, da gente mostrar que a gente pode ocupar espaço, que a gente pode criar leis. É tão capaz e que quanto. Somos capazes de fazer isso de maneira extraordinária. Então, por que não? Por que não votar em uma mulher, né?
É isso. Quero muito, muito que as mulheres entendam essa necessidade e se colocar, né, no lugar do homem, de pensar, não, eu posso estar lá. Isso não é para votar, né, quando chegar a hora do voto na Rose, na Clau, é para votar em mulheres, pensar em votar para a mulher, pensar em se colocar, ocupar um espaço onde que outras pessoas podem estar votando. Eu acho que a gente precisa ocupar mais espaço, estar mais na disputa da política, para que, né, venha ter igualdade. Eu acho que é muito importante. Você acha que as mulheres são respeitadas dignamente dentro da política hoje no Brasil? Não. Não tem. Tá assim, longe disso ainda, tá né? longe disso. Então vamos lutar para isso sempre, para a gente, né, ter esse respeito. Mas está longe de acontecer. A violência política de gênero. política de gênero, ela é constante, né? E a gente precisa lutar com muita força para que isso, né, pare, cesse, né? Eu acho que é muito importante. Vamos falar da sua pré-campanha? Vamos lá. Então, assim, você tem 2 dobradas já, certo. E você tem que se tornar conhecida aqui, mais conhecida ainda fora dessa questão de você já ser conselheira, mas e as pessoas que não te conhecem? Exatamente. Como é que é a sua estratégia para ganhar as ruas e para conseguir, de repente, chegar onde você quer, que é ser eleita deputada federal por Mogi das Cruzes? Olha que legal, olha que glória, por Mogi das Cruzes. Nós estamos já tudo montadinho, tudo preparado. A campanha começa, né, dia 16. E a partir da hora que começar essa campanha, nós vamos invadir a cidade. Nós vamos falar com todos os mogianos de forma assim, incansavelmente, para que todos os mogianos, todo o Alto Tietê tenha conhecimento de que eu sou candidata, de que eu estou disponível. Vai ser uma campanha aberta para que a pessoa consiga me acessar, chegar até mim, conversar, mostrar o que quer da política. E eu vou falar muito transparente com todos os mogianos, com todos os eleitores. Vou estar à disposição para que todos os mogianos tenham acesso a mim e me conheçam de fato, de verdade, para que a gente possa, para que eles possam fazer a escolha, conhecer quem é a Rose, meu caráter, para que a gente possa aí ter uma campanha bonita, limpa e chegar lá. Como é que é a sua estratégia? Você vai usar a rede social, vai fazer o corre nas ruas, vai visitar outras cidades, porque é uma campanha federal, você vai ter que ocupar o estado inteiro, né? Vai viajar, como é que você está pretendendo fazer isso na prática? Nós vamos fazer isso de todas as maneiras. Eu já tenho visitado alguns municípios, né, aqui próximo a Mogi das Cruzes, a gente já tem feito isso, vamos fazer isso com mais intensidade. Vamos, através da rede social, né, dos principais canais que a população tem acesso, e vamos fazer o corpo a corpo também, de estar na rua, de visitar o centro da cidade, de visitar os bairros, de visitar, né, toda a região. Vamos fazer isso com muita intensidade para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Essa é a sua principal bandeira, então? Sair, conversar com as pessoas. Exatamente. E trabalhar as redes sociais. Exatamente. E, Rose, você se interessou pela política cedo, né? Você também viveu uma situação de vulnerabilidade, você é filha de muitos irmãos e você cresceu numa situação de grande vulnerabilidade porque seus pais, de fato, não tinham condições de sustentar todo mundo como é necessário. A gente vê tantas famílias nessa situação, nesses rincões aí do Brasil afora, né? Pais com muitos filhos, às vezes com poucas possibilidades de sustentar como é necessário, e você viveu essa situação. Como é que você deu aquela virada de chave e falou, não, agora eu vou atrás do que é meu, vou batalhar pelo que é meu, vou estudar, vou trabalhar com política? Maria, a minha história, né, já está bastante conhecida, sempre comento, né, que nem você mesmo já disse, vim de uma família, né, de vulnerabilidade. Meus pais nunca foram na escola, então eles não tinham como orientar, como incentivar a gente ao estudo. Então Sim. Foi assim, aquele que foi tendo interesse, foi estudando, mas tinha que sair de casa muito cedo para trabalhar, então nós não tivemos essa oportunidade. Eu tive meu primeiro contato com a política ainda no estado do Paraná, quando trabalhando de empregada doméstica na casa de uma família de políticos. E ali eu entendi um pouco, sabe, o que era cuidar das pessoas, o que era fazer, sabe, um pouco, deixar de cuidar, pensar em mim, cuidar do próximo. Então, ali eu fui tendo o meu primeiro contato. Mas mesmo assim, continuei ainda trabalhando por muitos anos como empregada doméstica, né, e eu sou muito grata, é uma categoria assim que eu tenho, né, muito respeito, e eu sou muito grata, conquistei, né, as coisas que eu tenho no meu serviço Sim. como empregada doméstica.
mas sempre tive vontade de mudar de vida, de tentar buscar a ter contato direto com as pessoas, atender as pessoas, cuidar das pessoas. Em 2015 foi a primeira oportunidade que eu tive quando eu fui para o Conselho Tutelar, quando surgiu a campanha de Conselho Tutelar, a primeira campanha, a primeira eleição onde o munícipe podia votar, porque antes o Conselho Tutelar não era assim, era só as associações, as escolas, os diretores de escola que escolhiam o Conselheiro Tutelar. Então foi era indireta a votação. Exatamente. Foi a primeira campanha onde o eleitor poderia escolher o conselheiro tutelar que ele queria que assumisse, né, o mandato de 4 anos. Foi um processo muito bacana, muito gostoso. Eu tive um mandato que eu sempre gosto de dizer isso, que eu considero que foi excelente. Trabalhei os 4 anos direitinho, sem sofrer nenhum processo por falta de atendimento público ou por negligência no meu trabalho. Saí de um mandato muito feliz com isso. Então foi daí que foi surgindo e foi crescendo cada vez mais essa vontade de estar na política, essa vontade de poder fazer mais pela população. E daí foi surgindo e agora é só crescendo cada vez mais. Estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo, assim, muito bacana. E você já foi assessora parlamentar, já trabalhou com... Então você já estava dentro desse ambiente e isso sempre te fascinou? Sim, eu trabalhei saindo do Conselho Tutelar, daí era um ano de campanha, né? Sempre sucede, né, a campanha do Conselho. Era ano de campanha de vereador, né, prefeito, eleições municipais. E eu trabalhei durante 3 anos como assessora parlamentar. Eu consegui entender, né, um pouco de como que funciona, como que é estar ocupando um cargo público ali, muito próxima, né, do trabalho, e entender como que seria, né, atuar como vereadora. Depois coloquei meu nome à disposição na campanha municipais e agora, né, como deputada federal. E você veio do Paraná, né? Como é que você veio para Mogi? A minha família, meus irmãos, quando atingia a maioridade, meu pai deixava eles saírem de casa para trabalhar, enfim, para era assim que sempre funcionava, assim, sim. até completar 21 anos. Antes dos 21 anos, meu pai não deixava sair de casa, mas depois deixava sair para trabalhar. Eu acho que foi uma das filhas que saí de casa com 16 anos. Muito cedo, né, Muito Rose? cedo, muito. Sempre me virei sozinha desde os 16 anos. E agora apenas com 47, jovem pra caramba ainda, com uma vida inteira pela frente e com uma vontade de mudar as coisas. Sim. Isso é que é importante, né, É Rose? muito, muito importante. Acho que assim nunca pode deixar morrer, né, a esperança que há dentro da gente, dentro de nós, né? Temos sempre, né, tá buscando melhorias, né? Foi exatamente isso. Quando eu saí do Paraná, eu vim para Mogi, minha família já tinha alguns dos meus irmãos morando em São Paulo. Aí foi vindo todo mundo e agora estamos todos por aqui. Eu queria que você deixasse, para a gente finalizar, uma mensagem para o pessoal que não te conhece, para falar das suas andanças aí, nessa pré-campanha, como é que as pessoas podem te encontrar, inclusive, e deixasse uma mensagem aí para o pessoal que não te conhece, para que possa vir entender um pouquinho do que é o trabalho da Rose e o que a Rose pretende como candidata aí a deputada federal por Mogi das Cruzes. Maria, eu quero, já começar essa fala te agradecendo aqui pela oportunidade, pelo espaço. Eu convido a todos os mogianos, todas as pessoas, todos os eleitores do Alto Tietê, para que me conheça melhor, para que entenda a minha história. Sou uma pessoa sem vícios políticos, né? Sou só uma pessoa que luta todos os dias por uma sociedade melhor. Faço meu trabalho, sempre exerci meu trabalho como servidora pública com muita dignidade, com muita vontade de atender a população mogiana. E agora eu quero fazer muito mais, cuidando, né, de todo o Alto Tietê, de todas as mulheres, criando políticas públicas, fazendo com que nossas mulheres sejam valorizadas, né, que nós tenhamos espaço para criar leis, né, que venham nos favorecer, podendo cuidar cada vez mais das nossas crianças e adolescentes. Então esse é o único desejo que eu tenho e que todos os mogianos possam me conhecer de forma, íntegra, para a gente poder chegar lá como deputada federal e fazer o trabalho que é o que eu mais desejo, assim, de forma muito honesta, muito tranquila, e é isso. Quem quiser seguir você nas redes sociais, qual é o endereço? Você pode passar pra gente? Posso sim. Tá Rose Silva no Facebook, rosesilva.mogi no Instagram. É isso.
Rose, quero te agradecer muito pela sua participação, muito obrigada, te desejo muito sucesso, que você seja uma vencedora nessa campanha e muito boa sorte para você. Obrigada, Mari, é um prazer estar aqui com você, foi um prazer estar aqui e eu que te agradeço pela oportunidade. E vamos voltar, porque vai ter mais vezes aí, vamos voltar para falar de como é que está sendo essa campanha e até outubro tem tempo, hein? Será um prazer, sempre que quiser que eu esteja aqui, vou estar aqui à disposição, esclarecendo todas as dúvidas, falando, será um prazer participar. Muito obrigada. E para você que acompanhou a gente, muito obrigada pela audiência. Fique conosco, semana que vem tem mais AutoCast. Se você ainda não se inscreveu, por favor, ativa lá o sininho das notificações, segue a gente que a gente sempre tem assuntos interessantes aqui para você que mora na região do Alto Tietê. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.